Se você estivesse segurando um bisturi agora, abrindo um crânio humano como se estivesse levantando a tampa de uma panela, e olhando diretamente para aquela massa de córtex cerebral semelhante a uma noz, você descobriria uma verdade assustadora. Seu cérebro não é o que você pensa que é. É um monstro severamente distorcido, implacável na sua busca pela sobrevivência. Este é o famoso mapa de Penfield, ou o que preferimos chamar de homem em miniatura do cérebro. Este conceito existe na comunidade da neurociência há quase 100 anos. Mas na vida das pessoas comuns permanece um segredo completamente ignorado. Por que é um segredo? Porque se você realmente entender esse mapa, perceberá que as pessoas modernas, em sua busca por uma capacidade intelectual supostamente melhor, têm comido tantas nozes, engolido muito DHA e até mesmo se matriculado em aulas de treinamento de memória. Mas a direção fundamental está errada. Estamos abastecendo o motor freneticamente. Mas ninguém está verificando o eixo de transmissão enferrujado, e esse eixo de transmissão é a sua mão, especialmente as pontas dos dedos. Hoje, não falaremos sobre banalidades vazias de saúde nem tentaremos vender suplementos de saúde. Discutiremos esse padrão grotesco gravado em seu córtex cerebral e por que aqueles povos antigos sentados de pernas cruzadas sob as árvores, fazendo gestos estranhos com as mãos, poderiam estar mais alertas do que você, sentado em um escritório o dia todo. Primeiro, voltemos à década de 1930, até Wilder, um neurocirurgião de Montreal, Canadá. Penfield estava diante da mesa de operações. O paciente estava consciente, mas seu couro cabeludo estava anestesiado porque o próprio cérebro não possui receptores de dor. Isso permitiu que o médico se comunicasse diretamente com o paciente durante a cirurgia. Penfield segurou uma sonda que transportava uma corrente elétrica fraca, procurando a lesão. No entanto, ele estava desenhando sem querer o primeiro mapa do cérebro humano da história. Quando a corrente tocou suavemente uma região no centro do córtex cerebral, o paciente exclamou de repente: "Meu polegar está latejando." Penfield afastou-o um pouco e clicou novamente. O paciente disse: "Meu dedo indicador está dormente." Ele se afastou um pouco mais e seus lábios tremiam. Esse clique repetido era como desenhar um mapa em uma caverna escura usando ecolocalização. Finalmente, Penfield conectou esses pontos para formar uma pequena figura assustadora. Nesta minúscula figura, as partes do corpo não estão distribuídas em proporções reais, mas sim de acordo com o tamanho do espaço que ocupam no córtex cerebral. O resultado é absurdo, lembrando até um monstro deformado de filme de terror. Essa figura de cérebro minúsculo tem mãos enormes e desproporcionalmente grandes, especialmente o polegar, que é do tamanho de uma berinjela, além de boca e língua enormes. Enquanto isso, o tronco, as coxas e os braços que normalmente consideramos importantes ficam reduzidos ao tamanho de um palito de fósforo, ainda menor que o espaço ocupado por um dedo mínimo. O que isto significa? É como se o orçamento de um país alocasse 40% para as mãos,
30% para a boca e apenas os 30% restantes para os órgãos internos e membros. Aos olhos do cérebro, você é essencialmente um par de mãos gigantes e uma boca gigante pendurada em um corpo quase insignificante. Isto é um golpe para a autoestima humana. Mas é também a mais cruel verdade evolutiva. Sempre pensamos que queremos usar as mãos. Por isso elas se movem. Mas o mapa de Penfield revela-nos uma lógica contra-intuitiva. Em grande medida, o cérebro evoluiu para a sua forma actual para servir estas mãos. A razão pela qual os humanos se tornaram a espécie dominante na Terra não é porque corremos rápido, nem porque temos dentes afiados, mas porque as nossas mãos podem realizar operações extremamente delicadas. Podemos apertar agulhas, enfiar linhas, fazer ferramentas e escrever. Por trás de cada uma dessas ações delicadas, centenas de milhões de neurônios precisam disparar descontroladamente no córtex cerebral para apoiá-las. Portanto, isso leva a uma conclusão extremamente assustadora. Quando suas mãos interrompem as habilidades motoras finas, seu córtex cerebral não está em repouso, mas sim em atrofia. Pense no que estamos fazendo agora, especialmente na meia-idade e na velhice. Ou mesmo nos jovens de hoje. O que nossas mãos estão fazendo? Estamos roubando? O que pode ser o maior engano da história evolutiva humana. Achamos que operamos nossos telefones com as mãos. Mas, na realidade, o ato de deslizar é extremamente rudimentar no nível neurológico. Não requer controle preciso de força ou cálculos espaciais complexos. É simplesmente um processo mecânico, repetitivo e sem atrito. Esse toque suave e vítreo está matando seu cérebro porque ele precisa de resistência e estímulo para ser ativado. Quando você toca um pedaço áspero de casca de árvore, espreme uma noz redonda ou até mesmo enfia a linha em uma agulha, o feedback de força extremamente sutil envia um enorme fluxo de informações ao seu cérebro em milissegundos. Dureza, umidade, fricção, posição espacial. É um grande show de neurofogos de artifício. Mas agora que a queima de fogos de artifício acabou, nossas mãos estão ficando cada vez mais preguiçosas e desajeitadas. Não escrevemos mais, optando pela entrada de voz. Pedimos comida para a viagem em vez de picar legumes e carne nós mesmos. Temos ainda menos oportunidades de amarrar os cadarços porque os sapatos slip-on agora são a norma. Como resultado, uma vasta área do cérebro responsável pelos movimentos das mãos começa a ficar coberta de ervas daninhas. Os neurônios, privados de estimulação suficiente, começam a se desintegrar e as sinapses murcham. É por isso que os primeiros sintomas de muitos idosos não estão relacionados com doenças, mas sim com tremores, dificuldade em segurar os pauzinhos ou abotoar as roupas. Este não é um fenômeno natural do envelhecimento. É o córtex cerebral demitindo funcionários. Isto também explica por que alguns comportamentos aparentemente supersticiosos têm uma validade científica surpreendente. Veja aqueles velhos brincando com nozes, girando constantemente duas nozes nas mãos.
Pessoas de fora podem pensar que são apenas os idosos passando o tempo. Mas para os neurologistas, é como dar ao cérebro um treino coordenado de alta intensidade. As rugas das nozes, a sensação tátil das pontas dos dedos e o movimento giratório das mãos estimulam o equilíbrio do cerebelo e a coordenação do córtex motor. Isto não é apenas brincar com nozes. É manter o hardware do cérebro. Voltando ainda mais, olhem para aquelas estátuas de Buda. Olhem para aqueles antigos praticantes. Você acha que eles ficam sentados de pernas cruzadas, com as mãos formando vários gestos estranhos? Ou mudras, só para serem supersticiosos? Se considerarmos o corpo humano como um computador biológico sofisticado, os meridianos são os fios da placa de circuito e os dedos são as portas desses fios, ou interruptores de jumper. Na medicina tradicional chinesa, isso é chamado de os 10 dedos estão conectados ao coração. Isto não é retórica literária. É uma estrutura fisiológica. O polegar corresponde ao meridiano do pulmão. O dedo indicador ao meridiano do intestino grosso. O dedo médio ao meridiano do pericárdio. O dedo anular ao meridiano do triplo energizador. E o dedo mínimo ao meridiano do coração. E ao meridiano do intestino delgado. A origem ou ponto final desses 6 meridianos está na ponta dos dedos. Quando você junta suavemente o polegar e o indicador para formar um gesto de OK. Naquele instante você não está apenas fazendo um movimento. Você está conectando 2 meridianos dentro do seu corpo. Os circuitos de energia do meridiano do pulmão e do meridiano do intestino grosso estão conectados, como um curto-circuito em uma placa de circuito. A corrente forma instantaneamente um circuito fechado. Embora os antigos não entendessem anatomia nem tivessem visto o mapa cerebral de Penfield, eles capturaram com precisão as mudanças físicas e mentais provocadas por esse fechamento de circuito por meio da introspecção. Por exemplo, quando você está extremamente tenso, com medo ou com raiva, que ação você toma instintivamente? Você cerra o punho e aperta firmemente o polegar na palma da mão. No taoísmo, isso é chamado de agarrar com firmeza, gesto de um bebê recém-nascido. Porque os bebês agarram com firmeza? Porque pode prender a alma e dar às pessoas uma sensação de segurança. Na verdade, isso é conseguido por meio de um gesto manual específico. Essa postura desliga à força o modo de consumo de energia induzido pelo estresse do corpo, acalmando a amígdala, o centro emocional do cérebro. Isto não é misticismo. É um modo de depuração integrado do corpo, um recurso que infelizmente esquecemos. Rimos de mulheres idosas segurando contas de oração, sem perceber que cada movimento de seus dedos envia uma pequena onda de concentração através de seus cérebros. Não entendemos os Jnana Mudras, gestos com as mãos, nas aulas de yoga, pensando que são apenas para exibição, sem saber que o gesto direciona fisicamente o fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal.
A área de nível superior responsável pela racionalidade e pela tomada de decisões. Amigos, parem de se deixar enganar por esses termos complicados da neurociência, como neuroplasticidade e remodelação sináptica. O ponto de entrada mais simples está bem debaixo do seu nariz. Se você deseja que seu cérebro funcione bem, se deseja permanecer alerta na velhice, se deseja desligar-se rapidamente quando está ansioso e não consegue dormir, pare de tomar drogas que estimulam o cérebro e peça uma resposta às suas mãos. Isso não parece incrivelmente simples? Tendemos a pensar que resolver problemas complexos, como degeneração cerebral ou colapsos emocionais, requer soluções complexas, como medicamentos caros e aconselhamento psicológico complicado. Mas a vida costuma ser surpreendentemente simples. Agora, gostaria que você fizesse uma experiência. Neste momento, esteja você no metrô ou no sofá, levante as mãos como se fosse digitar, mas com as 10 pontas dos dedos se tocando levemente. Observe que é muito leve, não pressione com força nem se afaste. Você precisa encontrar aquele ponto crítico extremamente sutil, como o instante em que dois ímãs se aproximam, aparentemente se atraindo, mas não exatamente. Feche os olhos e concentre toda a sua atenção naquele milímetro de pele onde as pontas dos dedos se tocam. O que você pode sentir? Se você chegar perto o suficiente, sentirá uma leve pulsação nas pontas dos dedos ou até mesmo uma sensação de calor e formigamento. Você pode até sentir que suas mãos não estão vazias, mas sim segurando uma esfera invisível. Neste momento, seu cérebro está passando por uma transformação dramática. Para manter esse contato delicado e sentir aquela leve sensação elétrica, o córtex cerebral deve bloquear todo o ruído ambiente e concentrar todos os seus recursos computacionais nas pontas dos dedos. Isso é foco. Isso é concentração. Nesse instante, os pensamentos errantes do cérebro são interrompidos. Você não pensa mais na hipoteca de amanhã? Não pensa mais na cara mal-humorada do chefe de ontem. Seu mundo se reduz a esses 10 toques na ponta dos dedos. Seu cérebro ganha um descanso formatado e extremamente valioso neste instante. Esse descanso é 10.000 vezes mais eficaz do que assistir 2 horas de vídeos curtos, porque assistir a vídeos esgota sua dopamina, fazendo com que você se sinta mais cansado quanto mais descansa. Esse foco na ponta dos dedos, no entanto, recarrega o sistema nervoso e repara as bainhas de mielina desgastadas pela ansiedade. É por isso que digo que as impressões das mãos não são rituais religiosos, mas sim ergonomia. Vamos levar essa lógica um passo adiante. Por que as pessoas modernas geralmente se sentem vazias? Não é apenas um vazio espiritual, mas também uma privação fisiológica dos sentidos. Vivemos em salas com temperatura controlada, andamos em estradas de asfalto liso. Usamos sapatos bem acolchoados e tocamos em telas de vidro liso. Nossos sentidos estão muito bem protegidos, a ponto de atrofiarem. E nesta ruína suave, o cérebro é o primeiro a entrar em colapso.
Porque o cérebro depende da entrada de informações sensoriais para manter a sua vitalidade. Sem texturas ásperas e com micromanipulação fina. O cérebro é como um prisioneiro trancado em um quarto branco, eventualmente enlouquecendo por causa da privação sensorial. Esta é a ansiedade da modernidade. E é por isso que estamos deprimidos ou irritados. Portanto, meu conselho pode parecer que está enviando você de volta à idade da pedra. Mas acredite, trata-se de autopreservação, redescobrir seu sentido do tato. Passe 5 minutos todos os dias fazendo exercícios com os dedos. Mas não quero que você trate isso como uma espécie de ginástica de corpo largo. Isso não vai funcionar. Se você estiver fazendo exercícios com os dedos enquanto olha para a TV, pensando no que comer no jantar, seu córtex cerebral não está sendo ativado. A chave é consciência. Ao pressionar o polegar contra a base do dedo anular na posição de punho cerrado, você precisa sentir conscientemente como a força desce pelo braço até o peito. Ao pressionar os polegares na posição mudra, você precisa observar o pulso nesse ponto de contato. Você pode até comprar 2 nozes. Ou até mesmo 2 bolas de golfe. Não gire-as mecanicamente. Sinta cada solavanco e sulco em sua superfície. Sinta a vibração quando eles colidirem. Mesmo ao lavar a louça, sinta a temperatura da água escorrendo pelos dedos. Ao lavar o rosto, sinta a textura das fibras ásperas da toalha esfregando na pele. Isso é alimentar o seu cérebro. É alimentar aquela enorme e sedenta camada do córtex da sua mão. Nesta era repleta de inteligência artificial e realidade virtual, a coisa mais rebelde e punk que precisamos fazer pode não ser implantar uma interface cérebro-computador, mas reaprender a usar as mãos. Pense nisso. Quando a IA puder nos ajudar a escrever textos, desenhar imagens e até mesmo escrever códigos, o que ainda restará aos humanos? O que nos resta é a experiência física, a sensação de ponta dos dedos deslizando sobre um barbante, a umidade de amassar argila, a concentração ofegante de enfiar a linha em uma agulha. Estas sensações imediatas trazidas pelas mãos não podem ser simuladas por nenhum algoritmo. Esta é também a última linha de defesa para evitar que nossos cérebros fiquem completamente dementes nesta torrente digital. Talvez um dia, quando estivermos velhos demais para ir a qualquer lugar, você descobrirá que seu mundo não entrou em colapso. Enquanto suas 2 mãos ainda puderem se mover, enquanto seus 2 polegares ainda puderem se tocar suavemente, você poderá se conectar instantaneamente com esse universo interior. Você pode acender uma lâmpada inextinguível no fundo do seu cérebro. Não é muito melhor do que tomar um tônico cerebral? É como ter um supercomputador top de linha em casa, mas você o usa como apoio para as pernas da mesa. Agora é hora de se abaixar e conectá-lo. Não subestime o toque fugaz das pontas dos dedos. Naquele instante, você poderia ter reaberto uma via neural em seu cérebro que estava adormecida há 10 anos. Uma vez aberto o caminho, você volta à vida. Quanto a saber se essa yoga dos dedos
Pode fazer você viver até uma idade avançada ou alcançar a iluminação? Não posso garantir. Mas tenho certeza de que esta noite, antes de dormir, quando você desligar o telefone e tentar tocar suavemente os polegares no escuro, sentindo aquela pulsação fraca, mas real, você experimentará uma sensação há muito perdida de certeza e tranquilidade. Neste mundo caótico, esta tranquilidade em si é o maior milagre. Pense nisso você mesmo.